Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, como prometido, nesta manhã, já perto do meio-dia, estaremos apresentando a lição bíblica dos adolescentes que estaremos estudando na escola bíblica dominical, que tem por título As Parábolas de Jesus são Vidas. Você tem dúvida disso? Nós não temos dúvidas que as parábolas de Jesus são vida. Este é o tema geral desta lição, deste segundo trimestre que estamos estudando. A lição dos adolescentes, ou para os adolescentes, que vai de 13 a 14 anos. Já estudamos a primeira e a segunda lição. Este domingo estaremos estudando a terceira lição, que é geral em todas as revistas. A lição dos juvenis também vai estar sendo estudada a terceira, a dos adultos, a das crianças, a dos pré-adolescentes. A lição que estará sendo abordada nas escolas dominicais é a lição de número 3 de cada revista, irmãos, de cada revista. Já apresentamos no vídeo anterior a lição dos adultos e havíamos prometido que estaríamos em outro vídeo apresentando cada uma das lições. Hoje, neste vídeo, estaremos apresentando a lição dos adolescentes. Em outro vídeo, vamos estar apresentando a lição dos juvenis. E em outro vídeo, estaremos apresentando a lição das crianças. Como já disse, a lição a ser apresentada hoje, neste vídeo, é a lição de número 3, que tem como subtema, se é que eu posso colocar desta forma, porque o tema central, o tema geral é as parábolas de Jesus são vidas. Então o tema ou subtema, como queira, da lição de número 3, nos diz assim: o semeador e a sua semente. O semeador e a sua semente. A leitura bíblica está localizada em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E aí segue, do versículo 18 ao versículo 20. A mensagem, o texto para se memorizar, o textual, o texto-chave, o texto de ouro, está em Mateus capítulo 13, é o texto base, né? Mateus 13, capítulo 3, versículo 8. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Temos também nesta lição, que não é diferente das demais, as leituras devocionais, leituras diárias, como queira, de segunda a sábado. Temos também o objetivo da lição. Cada lição tem o seu objetivo a ser atingido. Eu gosto muito de atentar para o objetivo da lição, para alcançarmos o objetivo da lição e não sairmos do tema proposto na lição. O tema que está ou será estudado, onde vai se discursar
debruçar, comentar sobre o tema proposto, em apreço como queira. Então, o objetivo é ensinar aos adolescentes sobre o valor da palavra de Deus e acerca do poder transformador das Escrituras na vida de quem nela crê. Você tem dúvida disto? Nós não temos dúvida disto, do poder transformador das Escrituras para os que nela crê. Temos a introdução da lição, a hora de aprender, a parábola desta lição faz parte de um conjunto de outras parábolas narradas por Mateus no capítulo 13, que se propõe a falar sobre o reino de Deus. Ela nos descreve como palavra, é pregada ou lançada como uma semente ao coração das pessoas. Palavra pregada ou lançada. Poderíamos até colocar desta forma, semeada. Vamos estar vendo aqui nos seus tópicos e subtópicos. Por exemplo, no primeiro tópico nos diz assim: o semeador e a semente. Então vamos aprender quem é o semeador e quem é a semente. Vamos aprender. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz assim: o semeador é quem prega a palavra de Deus, ou seja, sai ao campo para semear. Semear o quê? A semente. No segundo subtópico do primeiro tópico, vamos aprender que a semente é a palavra de Deus. O semeador sai a semear a semente, mas quem é que dá o crescimento? É Deus. O semeador, ele só semeia a palavra. Se a semente cair no campo fértil, ela vai crescer, vai dar fruto. E nós já vimos aqui, no texto para memorização, texto áureo, texto de ouro, texto chave. Mas as sementes que caírem numa terra boa produzirão na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um, nesta tradução, não é, meus irmãos? Então já aprendemos aqui, na verdade, uma base, né? Porque aqui é tópico e subtópico que será estudado em classe na escola bíblica dominical, será passado esse ensinamento para os adolescentes da escola bíblica dominical. É importante que os adolescentes não faltem, não percam, estejam presentes, prontos, de prontidão, como uma boa terra para aprender a palavra de Deus, permitir que a semente seja semeada em seu coração. Vamos ver também, meus irmãos, no segundo tópico, quem vê solos? Quem vê solo? Vê corações? Quem vê solo? Vê corações? Será que o semeador ele tem que se preocupar com o solo? Ou ele tem que se preocupar em semear a semente? Qual deve ser a preocupação do semeador? Ele deve se preocupar com o solo? Ou deve só se preocupar em semear a semente nos corações? Porque quem vê solo, vê coração?
Então, no primeiro subtópico do segundo tópico diz: o solo, solo à beira do caminho. O semeador não se preocupou com isso. Não se preocupou de o solo estar à beira do caminho. Semeou a semente. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: solo cheio de pedras e pouca terra. O semeador não se preocupou com o solo estar cheio de pedras e pouca terra. Ele se preocupou em semear a semente. Quem dá o crescimento é Deus. Quem conhece os corações é Deus. O terceiro subtópico do segundo tópico diz: solo cheio de espinho. Mais uma vez, o semeador não se preocupou com o solo. Será cheio de espinhos, se preocupou em semear a semente. O quarto subtópico diz: solo fértil. O semeador não se preocupou se o solo era fértil, se era cheio de espinho, se estava à beira do caminho, se estava cheio de pedras, se tinha pouca terra. Ele preocupou-se em semear a semente, que é a palavra de Deus. O semeador recebeu esta missão. E a missão do semeador é semear a semente. Temos também, meus irmãos, desta lição, o terceiro tópico, que nos diz assim: a necessidade de frutificação. A necessidade de frutificação. Nos diz mais ou menos assim: a palavra de Deus semeada em nossos corações deve ser cultivada a fim de produzir bons frutos. Como é que a palavra de Deus ela é cultivada? Em nossos corações. As Escrituras diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na proporção que eu me disponho a ouvir a palavra, a ler a palavra, ela está sendo o quê? Cultivada em meu coração. E certamente se eu der lugar a ela, se eu crer nela, certamente que ela vai produzir frutos dignos, de dentro para fora, dignos de arrependimentos. A necessidade de dar frutos em favor do reino, em prol do reino de Deus. A necessidade de frutificação. Não ficar infrutífero no reino de Deus. Não ser infrutífero no reino de Deus. Se faz necessário dar fruto, produzir fruto. Jesus disse o quê? Em João 15. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, vós os ramos, vós os galhos. Se vós estiverdes em mim, minha palavra estiver em vós, esse dá muito fruto. Se Jesus estiver em nós, se a sua palavra estiver em nós e nós estivermos nele, certamente que daremos muito fruto. Isto é a prova de que estamos em Jesus e que Jesus está em nós. Tem que dar fruto. A necessidade de dar fruto. A necessidade de frutificação no reino de Deus. Encerrando, meus irmãos, com uma conclusão. Esta lição será estudada. Estaremos estudando com os adolescentes na nossa tão amada Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até a apresentação em outro vídeo, no próximo vídeo.
da lição. Provavelmente estaremos apresentando a lição dos juvenis e, na sequência, a lição das crianças. Deus abençoe. Até lá. Até o próximo vídeo.